preciso estudar para ser pai e mãe. Eu acho que a gente precisa estudar. Se a gente nasceu humano, a gente é da área de humanas, ainda que a gente tenha escolhido academicamente exatas, né? Então, se a gente nasceu humano, quanto mais a gente entender do ser humano, mais fácil vai ser essa relação. É algo que me traz muita esperança. Eu acho que a gente ainda está numa bolha. Se a gente olhar a pirâmide de pais, né, no nosso país, a gente sabe que quem está consciente até do que significa educação parental é um topozinho pequenininho dessa pirâmide toda, né? Mas à medida que essas pessoas vão se conscientizando, se sensibilizando com esse assunto e disseminando informações, né, a gente vai mudando o mundo devagarzinho, né? Ou, pelo menos, o nosso mundo, né? A nossa família, a nossa prática, o mundo de quem está perto da gente. E isso faz muita diferença. Então, eu acho que a gente está num momento muito singular. Acho que a gente nunca viveu o que a gente está vivendo em relação a isso no Brasil. E eu tenho muita esperança que isso cresça cada vez mais, que as pessoas se conscientizem, que as demandas mudem, porque a partir do momento que isso vai, né, passando de um para o outro, viralizando de alguma maneira, as demandas começam a mudar, então as escolas também passam a se envolver com esse assunto, né, e os profissionais da saúde, como já tem acontecido, e a gente vai evoluindo, né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Sim. Hoje a gente tem um desafio que muitos pais acabam falando, por que tem que estudar para ser pai se na minha época não tinha, né? Naquela época também não tinha outras vertentes que acabavam contribuindo para essa educação parental. Por exemplo, a gente aprendia a ser paciente porque esperava o programa de TV cada dia, um dia depois do outro, né? E frequentava filas, não tinha compra pela internet, não existia um parâmetro muito assim rápido, tudo para agora, nesse instante. Então a gente vivia aprendendo pelo estilo de vida alguns valores que hoje estão sendo deixados para trás. O que acontece? Hoje os pais estão em busca dessas orientações, dessa educação parental, para conseguir encaixar seus próprios valores, olharem para dentro deles e conseguir orientar a sua família de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais eficaz, eficiente. Porque a gente hoje tem esse desafio, né? Famílias conectadas, famílias desconectadas, que às vezes conversam, outras vezes não. Então, a educação parental, ela está crescendo mesmo. E é importante a gente observar o próprio estilo parental quando eu me percebo em algumas atitudes, né, que a gente falou sobre isso, em algumas práticas parentais mais autoritárias, eu consigo talvez deixar mais consciente essa ação e mudar de aquilo que está dentro de mim, o meu valor, seguindo a minha intuição, né? Qual pode ser o resultado dessa prática parental? Quando eu conheço, eu faço melhores escolhas. É como a gente viu, né? A gente anda pelos estilos, são as estradas que vão caminhando, às vezes a gente volta, faz um retorno, mas quando eu sei para onde eu quero ir, quando eu tenho essa educação parental mais dentro de mim, mais consciente, eu consigo fazer uma viagem melhor e uma conexão melhor com a família como um todo. A gente vê a educação parental como algo essencial no mundo de hoje para facilitar a vida dos pais, para permitir que os filhos cheguem e atinjam o seu potencial máximo. Ainda mais nos dias de hoje em que a gente pensa em que aquela vila que é essencial para uma criança ser criada não existe mais. Os pais vivem muito sozinhos, as famílias são menores e muitos dos desafios que os pais enfrentam hoje na educação dos filhos são desafios inéditos, em que não tem como olhar para trás e ver como os avós fizeram quando eles eram crianças. Precisa mesmo de um educador parental para conseguir ajudar essa família a orientar o filho, a educar esse filho e a ter um bom relacionamento de parceria com a escola para que o filho atinja o seu potencial máximo. E para tirar também das famílias, principalmente das mães, aquele peso da culpa, de achar que não está fazendo nada certo, que não está dando conta, que acaba gerando um círculo vicioso em que a família toda vai ficando cada vez num clima mais pesado. E isso torna a relação dos filhos com os estudos ainda mais difícil. Então, quando a gente consegue colocar a figura de uma pessoa nessa relação, na relação família-escola, com uma visão mais ampla, mas ajudando os pais a ajustarem de acordo com o contexto em que eles vivem, o que é possível fazer para tornar mais leve a relação da família
e a relação dos filhos com os estudos, todo mundo ganha com isso. A gente tem uma sociedade mais leve, família mais unida e o desejo pela aprendizagem, o prazer pelos estudos se torna um aprendizado constante, fluido na vida dessa criança, que não vai parar nunca de aprender, né? Não vai mais chegar a um ponto em que encerrei, estou graduado, não preciso estudar mais. O estudar agora vai ser para frente, então, para sempre. Então, se a criança, desde pequena, tiver uma relação positiva com os estudos, todos nós ganhamos com isso. Eu adoro pensar na possibilidade da ampliação do diálogo sobre aquilo que a gente acredita que a gente sabe. Então, nessa perspectiva, a gente pensar sobre o que é educação parental me parece algo urgente, importante, porque uma vida cheia de certezas, né, ou com a repetição daquilo que a gente achava que era, como a gente achava que era, talvez seja uma vida de muitos conflitos. Eu entendo que o educador parental, por exemplo, é alguém que dialoga com as famílias e que expande as possibilidades dessa família de se relacionar com aquela criança e como aquela criança se relaciona com o mundo. E aí eu acho que a gente tem uma cadeia que ela é muito interessante, muito rica, sabe? Eu vejo na educação parental uma chance de, primeiro, a gente subverter a lógica de como a gente entendeu a educação desde a Revolução Industrial para cá, né? Se a gente pensar no ambiente educacional, as escolas são muito parecidas com prisões e manicômios. Então, eu acho que subverter essa lógica do que é esse processo de educação, eu acho que é um dos primeiros pilares, que é um entendimento de espaço de troca, onde numa relação familiar ou numa relação onde há cuidado possível, a gente entende que todo mundo ocupa o lugar de aprendiz. Esse é o primeiro ponto para mim. E o segundo, no parental, é a gente perceber a força que tem, não quando a gente traz na coisa da raiz, do anglicismo da expressão parenting, né? Mas quando a gente vem para o nosso bom português, que já disse tanto, quando a gente pensa na perspectiva dos pares, que são esses núcleos das relações familiares, independente da conformação que tenha, mãe, mãe, pai, pai, mãe, pai, pai, mãe, 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 pai, pai, mas desses pares que se assemelham, se aliam e buscam transformações profundas no núcleo familiar, entendendo que isso vai ter impacto na sociedade. Isso, para mim, é a grande pista para a educação parental. A gente é treinado para ser jornalista, é treinado para ser enfermeiro, para ser barbeiro, para ser médico, para ser engenheiro, para ser médico. Tudo nós somos treinados. Nunca fomos treinados para a função mais importante da vida, que é a paternidade. O que é mais importante na vida de quem tem filho? São os filhos. Né? Sabe assim, se um filho sofre, a gente sofre por ele e por nós. Ele sofre ao quadrado. Só que nós nunca fomos treinados. Meu pai não foi treinado, meu avô não foi treinado, meu bisavô. Ninguém foi treinado para a coisa mais importante da vida. Por que a orientação parental, o curso parental é fundamental? Porque nós estamos fazendo a coisa mais importante para a mudança da história. Não acredito que a história universal vai mudar por um político ou por um computador novo. Entende? A sociedade já inventou o fogo, o ferro, a bússola, o navio, tudo para melhorar. Não, melhorou muito pouco. Agora, quando se descobre a paternidade, a função da paternidade, nós estamos descobrindo que vai mudar o mundo para o resto da história nossa. Entende isso? E nos últimos 30 anos começou a se descobrir o mais importante, que é o como da paternidade. O que eu estou ensinando nas minhas palestras é o como da paternidade. Quer dizer, dialogar. Mas não é dialogar, não, é o como dialogar. Por exemplo, eu não tenho que falar para meu filho, eu preciso falar com meu filho. Então, assim, as 3 descobertas mais importantes da sociedade são paternidade, significado da paternidade e o como da paternidade. Isso o mundo muda para melhor. Eu acho que a pandemia veio trazer para todo mundo uma revisão de valores, de prioridades na vida. E família se tornou um foco de atenção muito grande para todos, porque todos ficaram enclausurados em casa. Então, os filhos não estavam mais nas escolas, os pais não estavam mais nos escritórios ou, enfim, em qualquer outro lugar de trabalho, estavam todos em casa. E essa convivência entre adultos e crianças, e adolescentes e idosos, todos no mesmo espaço por tanto tempo, eu acho que gerou
muitos conflitos, enfim, todas as habilidades sociais precisaram ser revisitadas e observadas e analisadas. Isso eu não vou nem mencionar as questões mesmo da pandemia epidêmicas, né? Todo o estresse e todos os sentimentos que surgiram a partir disso. Em relação à educação parental, eu percebo que pais assumiram que precisam de ajuda em relação à criação dos filhos. Ficou nítido, tanto para os pais também que puderam entrar na sala de aula dos filhos, quanto para os professores que entraram nas casas dos seus alunos, que essa relação entre parceria e escola entre escola e família, essa parceria, essa relação entre escola e família, ela é fundamental. E ela só vai existir bem, né, quando os pais também assumirem a sua função parental. Porque, infelizmente, por uma questão, não estou aqui nem julgando mesmo, é uma questão de consciência. Muitas vezes, pais, mães, de tão ocupados, né, acabam não participando tanto do crescimento, da educação dos seus filhos. E eu acho que a pandemia fez isso de diferente, trouxe essa consciência da alegria e da dor, né, da importância do seu papel, da sua função, do quanto nós somos exemplo para os nossos filhos, do quanto no dia a dia a gente tem a oportunidade de desenvolver uma maior conexão, porque um dos principais objetivos da disciplina positiva é ajudar pais e mães a terem relacionamentos mais harmoniosos, mais saudáveis, agradáveis, respeitosos e eficazes, sabe, com os seus filhos, porque eles não vão de uma noite, né, do dia para a noite, de uma hora para outra, se tornarem os adultos que nós queremos que eles se tornem, os cidadãos responsáveis, as pessoas bem-sucedidas, éticas, honestas, respeitosas, enfim, tudo que a gente espera dos nossos filhos no futuro. É nosso papel. É nossa função. E lidar com os comportamentos desafiadores é muito difícil. Por isso que somos todos nós, pais e mães, que precisamos, que nos beneficiaríamos desses conteúdos, desses conhecimentos relacionados à parentalidade, à educação parental, porque para que inventar a roda, né? Se tem alguém, se tem cursos, se tem abordagens que podem nos ajudar a desenvolver esse relacionamento. A educação parental ela é fundamental não só nos dias de hoje, é desde sempre. Quando nós falamos em criança, e especialmente as crianças de primeira infância, 0 a 6 anos, nós temos que ter o alicerce desse microsistema, família. E dentro da família, a questão da função parental, da parentalidade, ela é essencial para um desenvolvimento adaptativo, saudável, e nós precisamos fazer um investimento nesse cerne da função parental. Esse cuidado parental responsivo, esse cuidado parental que possa ser menos abusivo, menos violento, é que vai fazer o alicerce daquilo que é o desenvolvimento mais sustentável de uma sociedade, que é o investimento na criança. Então, os pais e aqueles que têm a função de parentalidade, eles precisam ser apoiados. Na realidade, esse é um papel fundamental para que você possa impactar em diferentes gerações. Quando você faz um investimento na função parental, na interação com essa criança, nas práticas educativas com essa criança, nós estamos fazendo aí um efeito multiplicador do ponto de vista da proteção ao desenvolvimento, não só do indivíduo, mas de uma coletividade. Então, eu diria que esse é o desenvolvimento mais sustentável que a gente pode ter. Investir na criança e investir naquele que cuida da criança. Então, educação parental, ela transforma, ela modifica. Quando a gente fala da parentalidade, da educação parental, a gente está oferecendo oportunidades. A gente sabe que a infância, a primeira infância, é principalmente uma janela de oportunidades para o desenvolvimento da criança. E os pais, as pessoas, os principais cuidadores, né, os pais e outros cuidadores que exercem aí a função parental, eles são esse primeiro núcleo social da criança. E é com eles que a criança está ali, interagindo. Então, quando a gente ajuda os pais a cuidarem e educarem seus filhos, quando a gente oferece esse apoio, a gente está também fortalecendo o desenvolvimento da criança. Bom, a
a educação parental ela tem alguns pontos em comum com o currículo normativo na escola chamado BNCC. O documento traz as competências socioemocionais como algo que deva ser trabalhado com os alunos como um direito dele. É um direito do aluno ser visto como um ser humano integral. E a educação parental traz elementos dessas competências socioemocionais que podem ser potencializados no trabalho em parceria com as escolas, não somente junto aos alunos, mas também junto às famílias. Então, há muitos pontos em comum entre aquilo que a escola deve desenvolver como normativa e aquilo que a educação parental pode proporcionar para somar aí nesse currículo que é normativo. A pandemia trouxe à descoberta algumas coisas que a família se assustou. A família não sabia que ela estava tão ausente, tão desconectada dos filhos. Por exemplo, eu escutei já relatos de mães dizendo: nossa, eu não sabia que meu filho todo dia comia batata frita. Eu não sabia que meu filho gostava tanto de banana amassada e ele joga canela por cima. Então, foi um momento de estar junto, de estar dentro de casa, e emergiram também os conflitos. Emergiram ali feridas que às vezes a gente vai abafando no dia a dia, elas trouxeram ali um vigor muito grande, elas apareceram e as famílias hoje estão mais conscientes de que elas precisam de ajuda em algumas coisas. E a educação parental pode realmente oferecer essa oportunidade aí desse pai voltar a se conectar com esse filho e de voltar a trabalhar com ele algumas coisas que são essenciais para as relações humanas. Eu vejo muitas oportunidades, muitas possibilidades e muitas formas de ajudar a família a vencer esses desafios. Não tem como a gente falar de educação sem a gente falar de parentalidade, porque educação e parentalidade estão ligados a uma coisa, a um objeto, que se chama pessoa. É uma pessoa. Então, parentalidade, eu estou falando de pessoas num relacionamento. Educação parental, pessoas num relacionamento que se educam para essa sociedade caótica que a gente vive. Então, educação e parentalidade estão associadas. E eu, como pedagoga, não podia deixar de fazer o link entre o papel do professor atrelado às questões da parentalidade, misturando aí um pouco de neurociência. Olha, nós acreditamos fortemente que educação parental é para todos, não só para pais propriamente ditos, mas para toda a comunidade que de alguma forma impacta no processo educacional de uma criança. Então, assim, nós temos muitas histórias de sucesso de famílias que se viam apartadas do processo de aprendizagem dessas crianças e que, por meio de um diálogo, de um trabalho, de corresponsabilidade, mas também de orientação de como agir, né, em relação à educação das crianças, se tornaram fortemente apoiadoras do trabalho de professores e gestores escolares. Então, a gente tem muitos casos de sucesso, ainda é um tabu, a gente sabe que a educação parental ainda é uma coisa nova no Brasil, apesar de termos várias iniciativas acontecendo, elas não são tão exploradas, principalmente em mídia. Existe um autor que eu gosto muito dele, é um pediatra chamado Michael Rich, ele é de Harvard. Lá existe um laboratório de bem-estar digital. E o Michael ele usa uma expressão que eu gosto muito, que ele dizia que durante muitos anos os orientadores eles diziam que, no que diz respeito ao uso da tecnologia, os pais tinham que fazer um papel de supervisão parental. Até no inglês eles chamam isso de pais helicópteros, né? Você teria que ficar sempre atento ali. E hoje essa questão caiu, na verdade, né? Hoje a ideia que se tem é que você não tem que ter supervisão, você tem que ter engajamento parental. Então, da mesma maneira que seu filho chega em casa e fala, olha, eu vou dormir na casa de um amigo, ou eu vou sair, quem é, né, para onde você vai, de onde que você o conhece. Então, na medida em que seu filho também vai usar as plataformas, sente ao lado dele, converse com ele, desenvolva uma consciência crítica. Filho, isso pode ser perigoso, filho, isso não é legal. Porque só nesse momento em que você preenche essa lacuna, que seu filho, na verdade, ele não vai buscar na tecnologia aquilo que ele não acha em casa. Então, eu diria, para concluir, quanto mais parentalidade, menor é o risco desses filhos se engajarem num uso problemático ou até descontrolado. Então, como ficam esses pais, se não tem os profissionais? Que os pais precisam dos profissionais, né? Como é que eles ficam sem esse profissional que trabalha essa demanda da sexualidade tão diretamente assim? Aí, realmente,
um educador parental que estuda sobre a sexualidade humana e principalmente a educação sexual infantil, ele é diferenciado, sem sombra de dúvidas, e vai impactar muito mais as famílias. Os pais e a escola, na fantasia, não estão oferecendo educação sexual porque a família não oferece. A família não quer que a escola ofereça, mas ela também não oferece, porque ela não sabe, porque não tem profissionais para instruir. Entende que é um efeito dominó que não tem fim e todo mundo fica só falando de ideologia, de orientação, que não vai ensinar meu filho a ser menina e nem minha filha a ser um menino. Fica todo mundo rodando nisso e não percebendo que as crianças e adolescentes estão sozinhas nas mãos de pornógrafos, de abusadores, que estão trabalhando em conjunto e unidos. Há uma união para destruir, mas não há uma união para construir e manter. Entende?